eu tenho convidado pastores todo mês para que venham compartilhar da fé e abençoar o rebanho com um pasto novo, com um alimento novo, com uma voz mergulhada, molhada pelo Espírito Santo, que possa edificar a igreja. O pastor Paulo Davi é um homem amado do Senhor meu. Há algum tempo atrás, fui lá no gabinete dele para chorar. Lembra disso, pastor? Aí fui lá, abracei ele e chorei, porque pastor também tem que sentir, mas eu penso que pastor esperando, né? Aí fui lá, abracei o pastor me aconselhou, abri um livro que ele está escrevendo, falou: Lobo, faz assim, não faz isso, e me deu direções, me apontou caminhos. Eu fiquei tão abençoado, falei: esse homem vai ter que ir lá ministrar, mas ele tem uma agenda muito difícil, e hoje, pastor, é com toda a honra que a gente recebe o senhor. Então, imagine aqui, o senhor está na casa do Pai, o senhor tem liberdade para ministrar, como ministra na PIB, e a gente está muito honrado por isso, viu, meu amado? Quero orar. Eu sei que muita gente queria orar por ele. Está aqui o pastor Samuel, né? Pastor Samuel, ele também canta, ele não canta como o senhor, não, mas ele aprendeu, ele está indo bem. Aqui tem uma família Gonçalves, está aqui? Também, estava de manhã aqui a Giane. Cadê a família Gonçalves aqui, ó? Viu? Tudo aluno do senhor, viu? Tudo aluno, é a família do Remi, são eles, do Remi de Jesus. Pai querido, viemos aqui para te adorar, e agora queremos, precisamos, ansiamos por ouvir a tua voz. O teu filho já comunicou o evangelho, boas notícias, e nos trouxe uma palavra, Pai, que nos inspirou. Mas agora eu quero pedir que o Senhor renove sobre a cabeça do teu filho, sobre a mente do teu filho, a porção do teu Espírito Santo. Conduz ele na verdade, conduz o teu filho com sensibilidade, para nos ensinar o caminho da salvação, nos apontar para o teu filho Jesus, para que a gente seja sarado, para que a gente seja curado, para que a gente tenha intimidade com o Senhor Deus que é Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, amado. Obrigado, pastor Oswaldo, mais uma vez, todo esse carinho e cuidado, né? Nós tivemos juntos alguns encontros, e eu fui também extremamente abençoado nas nossas conversas, porque eu acredito que quando a gente compartilha, a gente aprende, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Aquilo que recebemos do Senhor não é para a gente, é para a gente compartilhar com o reino. Então, fico muito feliz de ver o que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. Agora, um pouquinho no intervalo ali, dei uma olhada nos processos ali da construção. Que bênção, que o Senhor continue ampliando aí as tendas, que o Senhor continue usando a vida de vocês para a glória do seu nome, e através disso o Senhor sendo honrado, amém? Bom, no primeiro culto me falaram que era um culto mais específico, né, que tinha um tempo, né? Para o segundo culto, eles falaram que eu poderia ficar mais à vontade, eu só teria que terminar antes de começar o culto da noite. Então, eu estou mais tranquilo. Ai, queridos, que bênção quando podemos compartilhar a palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia aí? Se você tiver, por favor, agora eu quero ler todo o texto, para que a gente possa refletir juntos. É Romanos capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 21, tá? Romanos 12, verso 1 a 21. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém,
mas que pense de si com equilíbrio, com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, se é ensino, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. Quem usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios a vossos próprios olhos. A ninguém devolvei o mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz, mas com todos os homens. Amados, não vos vingueis a nós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar juntos mais uma vez. Pai querido, obrigado, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos crescermos e entendermos através do que o Senhor tem para nós, os princípios que nos ajudam na nossa caminhada de fé, a crermos ainda mais que o Senhor está no controle de tudo, e o que o Senhor espera de nós são corações rendidos diante da tua presença, quebrantados diante do Senhor. Não existe nada na minha vida que esteja oculto aos teus olhos, por isso que eu clamo por graça e misericórdia, mas aquilo que o Senhor tem para ainda ministrar nesta manhã, na vida dos teus filhos e filhas que estão aqui, que o Espírito Santo do Senhor encontre a liberdade ainda mais no nosso meio. É o que oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, louvado seja o Senhor. Logo pela manhã, no primeiro culto, nós compartilhamos esse texto da palavra de Deus. Eu não li todos os versos, apenas li alguns. E nesse contexto da palavra de Deus, nós aprendemos o que significa termos uma vida de adoração rendida diante da presença do Senhor, que não se limitam às quatro paredes. E o tema da mensagem é justamente isso, além das quatro paredes. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 12, talvez os dois versos que as pessoas mais decoram são justamente os dois primeiros versos, que fala sobre viver a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E nós queremos isso. Se eu dissesse aqui, quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Quantos aqui desejam isso? Todos nós. Só que este texto é um compilado geral, gerido pelo Espírito Santo, que nos mostra que
para que possamos receber e vivermos essa perfeita, boa, agradável vontade de Deus para nós, existem algumas atitudes que são esperadas. Não é algo que vem só porque eu desejo, só porque você deseja. Nos primeiros versos, vão nos ensinar sobre um culto racional, sobre um culto consciente, um culto que é uma entrega de um sacrifício vivo. O segundo versículo vai nos falar sobre uma mudança que tem que acontecer, uma mudança de mente, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Vai nos dizer que para que a gente experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com este mundo. A gente não pode olhar as coisas que acontecem no nosso contexto de vida, de sociedade, do dia a dia, e olhar e falar assim, o importante é que isso não me atinge, não me alcança. Não podemos, nós temos que estar atentos, porque sutilmente, muitos desses padrões do mundo começam a entrar na nossa vida, começam a ser normalizados, começam a ser relativizados. A mesma coisa com uma comunidade de fé, porque uma comunidade de fé, ela não começa pelo templo que ela tem, a igreja ela é viva, são pessoas, você é a igreja. Só que se cada um de nós aqui começarmos a ceder um pouquinho aos padrões deste mundo, de alguma forma esses padrões vão também chegar nesse ambiente. E aí é uma luta, porque é uma luta para viver e ensinar o que a palavra de Deus tem, mas é uma luta pessoal sua de colocar em prática aquilo que você aprende. E normalmente é assim. Nós vivemos um padrão de educação no nosso contexto, que nós só recebemos as informações, recebemos, e se fizermos uma prova e formos aprovados 70%, está tudo bem. Se foi decorado, se foi algo que você só relembrou e fez, o importante é que você tirou 7. E assim a gente vai caminhando. E nos princípios da palavra de Deus, os padrões estabelecidos pela palavra de Deus, eles vão em níveis muito mais profundos do que apenas aquilo que eu recebo do Senhor, mas também é o que eu entrego ao Senhor. Se o Senhor fosse nos medir pela nossa fidelidade, talvez eu não estivesse aqui, nem você estivesse aqui. Porque a palavra de Deus diz que mesmo que a gente seja infiel, Ele continua fiel. Por quê? Porque esse é um dos atributos do Senhor, e Ele não vai mudar nisso. Então, se nós nos acostumamos a receber as bênçãos de Deus, mesmo que a gente não se entregue totalmente, a gente vai acostumar sempre a viver com 70%. Me entendeu? Eu estou recebendo, Deus tem me abençoado, Deus tem feito os milagres, Deus tem suprido, Ele tem aberto as portas, até que tudo está bem. Então eu tenho sido abençoado por Deus. Mas o quanto você tem se doado e entregue de dentro para fora? Quando nós olhamos esse texto, a gente vai perceber que nós estamos numa geração e numa época onde amar normalmente se torna uma atitude em ambientes ou eventos ou movimentos que a gente faz. Eu fico pensando que todas as ações, como líderes da igreja, Deus coloca no coração, ou somos impulsionados a desenvolver e a criar, tem um princípio psicopedagógico, que é ensinar algo. É trabalhar o cognitivo, é trabalhar o afetivo, é trabalhar o psicomotor, é tentar ensinar algo. Só que nós nos acostumamos assim, não, eu não levei nada ainda, porque não fizeram nenhuma campanha na igreja. Entende? Eu vi aqui, né, o evento que vai acontecer do Old Car, e o alvo agora são quanto, pastor? Mais de 10 toneladas? Mais, né? Chegar em 10 já é uma benção.
que já foi 8, né? O último. É isso, né? Mas acho que dá para ser mais do que 10, né? Amém? Amém. Só que olha só que interessante. É uma ferramenta. E é uma ferramenta que vai abençoar muitas pessoas. Que já está na 6ª edição, é isso? 6ª edição. Mas você já imaginou se eu e você tivéssemos o constrangimento todos os dias que sentamos na mesa, falar assim, alguém não tem, e todo dia nós trouxéssemos algo em oferta ao Senhor durante os cultos? Seriam 100 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas, porque daí não está partindo de uma ação, mas é de um mover de dentro para fora. A adoração, ela deixaria de acontecer só no ambiente de culto, aonde você espera o louvor, você espera a oração, você espera quem está aqui e ensaiou a semana inteira para vir aqui, preparou todos os detalhes para estar aqui, e o pessoal prepara a recepção, e o pessoal prepara a estrutura, e prepara o programa, e prepara vídeo, e prepara tudo, para que você possa chegar aqui e em comunhão com os outros irmãos, adorar ao Senhor. Nós estamos acostumados, na realidade de hoje, a esses ambientes. Às vezes, alguns ficam bravos porque chegam e não conseguem estacionar. Por quê? Porque eu vim para adorar ao Senhor e vocês estão me impedindo, não consegui um lugar para estacionar o meu carro. É verdade. Algumas coisas não estão muito bem conectadas ou coerentes ao que esse texto de Romanos 12, do verso 1 até o verso 21, nos ensina. O que significa, então, essa adoração? O que significa esse culto racional? O que significa esse sacrifício vivo? O que significa amar aos outros? O que significa abençoar aqueles que não nos abençoam? O que significa orar por aqueles que despertam a nossa ira e a gente acalmar o nosso coração e colocar diante do Senhor sabendo que Ele é o justo juiz? O que será que desperta no nosso coração esses princípios onde a gente ama sem fingimento? Não é um amor por interesse, não é um amor para cumprir uma responsabilidade, mas amamos porque temos Cristo e por causa do amor dEle, nós decidimos amar e adorá-lo por aquilo que Ele é. O que nós podemos aprender? Há pessoas que cantam, que levantam as mãos, mas durante a semana inteira não entregam o coração diante do Senhor. Gente que declara, eu te amo, Senhor. Muitas vezes incentivados pelas próprias canções que expressam esse amor ao Senhor e a glória devida ao seu nome. Mas durante a semana, no dia a dia, continuam longe da vontade de Deus. Eu tenho aprendido ao longo deste tempo que o Senhor permitiu atuar, em especial nessa área de artes e adoração da igreja. Foram muitos anos nessa área, 18 anos ali na PIB, só nessa área. 25 anos, o Senhor me permitiu completar no ministério. Mas foram mais 18 anos antes de vir para o ministério, trabalhando profissionalmente com música, como produtor, como arranjador. Então, a maior parte da minha vida foi envolvida com a arte, com a adoração. E um dos desafios que eu ainda vejo acontecendo hoje, é que a gente não percebe que Deus, Ele não está em primeiro lugar avaliando
eu digo só porque precisamos fazer com excelência tudo o que fazemos ao Senhor. Fazer como para o Senhor e não para os homens. Mas a gente às vezes esquece que Deus não está avaliando a performance. Que Deus não está avaliando o que todos estão vendo. Que Deus está avaliando com que coração aquilo está sendo oferecido. Então, o primeiro som que tem que sair diante do Senhor é o do meu coração, é o do seu coração. É a primeira atitude. Eu percebo que a gente muitas vezes procura impressionar o Senhor com tantas coisas. E Ele só está em busca de um coração que o adore em espírito e em verdade. Aí a gente passa a aprender que todas estas outras ações, elas são apenas o meio e não o fim. Então, por que que se ensaia? Né? Eu imagino que se ensaia para vir aqui conduzir os cultos e oferecer o melhor. Não é verdade? Por que que se prepara toda a estrutura aqui dos servos que estão aqui, lá na comunicação, no som, na recepção, no estacionamento, em tantos lugares diferentes aqui? Porque se prepara antes para que tudo seja oferecido como o melhor. Mas como é uma linha tão tênue na sua vida, na minha vida, a gente passar para o que queremos e esquecermos do que Deus quer. Tem algumas lições muito preciosas em Romanos 12, eu quero compartilhar com você. Esse texto, ele vai nos falar de uma vida diária com Deus. Vai nos falar de uma chama que arde constantemente na presença do Senhor. E é algo que não depende de emoção, que não depende de instrumentos, que não depende de uma estrutura, mas que deve acontecer no dia a dia. Então lembre disso, tudo isso aqui é importante, mas o que esse texto vai nos ensinar principalmente é você quando você sai daqui, não é quando você está aqui. Esse texto vai nos ensinar que a verdadeira adoração que o Senhor está aguardando e que Ele espera, minha e sua, acontece no secreto, acontece no dia a dia. Acontece quando ninguém está vendo. Acontece quando você está no seu contexto de trabalho, de sociedade, de vida, de família, onde tudo é totalmente o contrário àquilo que você gostaria de estar vivendo. Mas é lá. Estava conversando com o pastor Rômulo aqui um pouquinho antes. Não sei, eu não vi aqui na frente, não sei se ele está trabalhando lá embaixo. O pastor Rômulo, gente, ele foi o meu pajem de casamento. Eu estou velho, ele não, ele já chegou na metade, né? Eu já estou o dobro. Eu estava falando com ele à época que eu era um líder voluntário de jovens na Igreja Batista da Vila Centenário, hoje é a Igreja Batista Sião. Naquela época eu era um líder voluntário de jovens, e eu cheguei a vir aqui, naquela época, mas isso faz muito tempo, ainda era o pastor Erickson, que era o pastor aqui, então faz muito tempo que eu não tive o privilégio de voltar aqui. Eu era um músico, simplesmente um músico que gostava de servir na igreja, só isso. E aí me chamaram para liderar os jovens, que naquela época tinham uns nomes interessantes, né? Era Jupel, era Jubacap, e lá era Jubavique. Era Juventude Batista da Vila Centenário. E eu comecei a liderar aqueles jovens, e eu trabalhava em estúdio de gravação, gravando dia e noite, ia para São Paulo, para o Rio, para Brasília, ia para os Estados Unidos, voltava, gravava, e fazia de tudo para estar no sábado para liderar os jovens, como voluntário. Conheci minha amada esposa lá, então me entregava mais ainda, de gratidão por aquele povo. E começou 20 jovens, 30 jovens, 40 jovens, naquela época, eu estou falando aí de 92, 93, 94.
Nós chegamos em 3 anos a ter 100 jovens naquela igreja. E nós tínhamos alguns desafios. A gente fazia períodos de vigília, que começavam sexta-feira, 10 horas da noite, e terminavam no domingo, no culto da noite. Os jovens levavam colchão e a gente ficava fazendo os intervalos de 1 em 1 hora. Um descansava 1 hora, o outro ia lá e chamava, e aí o outro vinha e orava, e ninguém saía em jejum de sexta-feira, 10 horas da noite, até domingo à noite. Aqueles jovens orando, intercalava e orava. 80, 90 jovens o tempo inteiro. Nós fazíamos um ensaio do grupo coral, que era um grupo coral bem conhecido, era o coro da Jubavic, é porque eles tiravam o couro mesmo, né? A gente ralava bastante para aprender as músicas. Mas no ensaio do coral, a gente dobrava os joelhos e orava 30 minutos antes de começar o ensaio. E lembro que num desses ensaios, na fileira de trás, entra um rapaz e senta, eu olhei e falei, esse menino não é daqui. E aí, no meio do ensaio, eu fiquei incomodado pelo Espírito, e parei e falei, gente, só um pouquinho, como que é seu nome? Ele me falou o nome dele, eu falei, você veio aqui? Eu estava passando aqui, eu escutei essas músicas, e eu entrei, porque aqui eu estou me sentindo mais em paz. E na hora o Espírito Santo me moveu a orar por aquele rapaz. Nós saímos, todos que estavam assim, cerca de 90 jovens, no ensaio, a gente saiu para todos irem lá para trás, orar por aquele rapaz. Quando começamos a orar, aquele rapaz caiu possesso, legião de demônios. Eu lembro que eu chegava do estúdio para pregar, eu só era um líder voluntário, se falasse para eu ser pastor, eu ficava bravo. Isso não é para mim, eu só estou aqui porque eu gosto de servir. Mas tinha uma cadeirinha numa das salas, que eu ia naquela cadeirinha, 40, 45 minutos, 50 minutos antes de começar o culto, e ficava lá, Senhor, eu não sou pastor, Senhor, eu não sou pregador, Senhor, esses jovens estão esperando alguma coisa, Senhor, é essa palavra mesmo, Senhor, daí ia pregar, jovens se decidiam, se convertiam. Mas aconteceu comigo, que talvez aconteça com vários. A gente vai aprendendo como fazer. A gente vai descobrindo os caminhos de como fazer. Daqui a pouco já não são mais 45, 50 minutos, 1 hora de oração antes. São 30. Daqui a pouco são 20. Daqui a pouco é uma oração para começar e uma oração para terminar. Porque a gente sabe que é o Espírito Santo quem faz. Então, para que tanto esforço? Eu passei por isso. E a gente precisa entender na palavra de Deus que sem altar não há adoração. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa entrega, quando ele roga, quando ele suplica, eu suplico-lhes, eu rogo, eu intercedo, eu clamo, não é, olha, se for possível, se você conseguir, se der, não, é um clamor, eu rogo, pelo Senhor, eu rogo por aquele que deu a vida por nós, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo e santo. Vai além de um pedido, é um clamor. Quando fala sobre sacrifício vivo, no Antigo Testamento, é tão interessante porque no Antigo Testamento, quando você oferecia o sacrifício, você não levava nada dele com você. Você ia, oferecia, entregava e pronto, você entregou tudo. Isto é, para um novo sacrifício, tinha que ser algo novo, algo diferente. Por isso que não existe adoração sem renúncia. Por isso não existe adoração sem obediência. Por isso não existe adoração sem entrega.
Não existe altar sem um sacrifício. E Deus não espera de mim ou de você apenas que a gente faça parte, mas Ele espera que a gente entregue tudo diante dEle. Enquanto a gente não entrega, queridos, a gente não aprendeu ainda o que significa adorar em espírito e em verdade. A gente não aprendeu ainda o que é viver completamente diante do Senhor. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: Deus não aceitará uma adoração que não venha de uma vida totalmente entregue. Mas Jesus fala disso num nível ainda mais profundo, quando ele diz assim, em Lucas 9, 23, se alguém quer me seguir,